cuidado aí no manejo. O manejo adequado, ele abre a sua mente em vários aspectos que é impossível de acontecer na humanização. Somente o manejo correto de adestramento pode dar luz, tirar a cegueira e trazer a real compreensão de manejo, compreendendo a mentalidade do dog, a postura que se deve ter com ele, conseguindo compreender, ler o seu comportamento e você discernir o que o dog possivelmente estará fazendo, o que ele está pensando, não numa ótica humana, mas dentro da própria ótica canina. E você conseguir transformar essa informação em um bom manejo, um bom vínculo com o seu dog. Aquele que amar a sua vida perde ela. E para ganhar a vida tem que renunciar à própria vida. O Senhor Jesus falou assim: eu poderia orar aqui para descer uma legião de anjos para me defender. Pedro, guarda a espada. Paulo poderia ter inspirado os crentes ali a se levantar contra Roma. Um governo pior do que esse do Lula. Então a gente decide se a gente é cidadão do céu ou se a gente é cidadão da terra. Morno, Deus dá para vomitar. É quente, fervoroso com as coisas de Deus ou não. Então, assim, um povo que vive na idolatria, Bolsonaro é idólatra, adora imagem de escultura. As maiores consequências do Velho Testamento foi por causa de idolatria. Bolsonaro não é santo. Dentro de uma convicção política, eu acredito ser a melhor opção política para o Brasil seria o Bolsonaro, mas Deus não viu dessa maneira. Então, assim, eu prefiro ficar com o que as Escrituras dizem do que a Constituição diz. E Satanás conseguiu enganar um terço dos anjos para fazer uma rebelião contra o governo de Deus. E quando o povo não aceitou a profecia de Jeremias, eles estavam se rebelando contra Deus. Buscaram a ajuda do Egito para combater Nabucodonosor. Eles deveriam aceitar, ficar na deles. E a partir do momento que eles se levantaram contra a vontade soberana de Deus, eles já passaram para a rebelião. No tempo lá de Israel, Barrabás era no grupo que fazia rebelião contra tanto os fariseus contra os romanos. E Deus não estava com eles. Tem as cruzadas dos templários, que eram considerados os cavaleiros cristãos. Muitas pessoas falaram que pessoas iam combater achando que estavam combatendo por Deus, mas estavam combatendo por si própria, por seus próprios desejos. Morrer por Cristo não é fácil, não. Por isso que é necessário a pessoa ter nascido de novo. Você chegava na igreja Assembleia de Deus, o culto nem havia começado formalmente, mas já havia começado dentro do coração dos crentes. Os crentes não tinham carro nem popular, de lá importado. Mais próspero, tinha uma bicicleta, uma jumenta, uma carroça. Os crentes já iam louvando, glorificando a Deus no caminho. Chegavam na congregação, já estavam inspirados, dobravam o joelho e oravam. Revelação, profecias, línguas estranhas. Os visitantes chegavam na congregação e já tinham temor, reverência, os crentes tudo de joelho. A pessoa automaticamente, mesmo que ela não falasse nada, ela já ficava ali de joelho. Ou ela ficava caladinha, sentada. Havia um clima espiritual dentro da congregação. Porque realmente o Espírito Santo estava ali. Não por congresso, ou festa, ou movimento de pregador, ou cantor X ou Y, persuasão humana, mas o Espírito Santo. O pastor tinha que tocar a campainha. Às vezes insistentemente para os crentes levantar para começar o culto formalmente, mas os crentes já estavam avivados. Não se escolhia pessoas para ter oportunidade por causa de aparência intelectual, social, parental. Era o convencimento do Espírito Santo, e geralmente todos os irmãos que tinham realmente oportunidade tinham algo vivo de Deus, não era uma comida enlatada não, era um pão fresco que Deus já tinha derramado sobre o irmão ali.
no trajeto dele pro culto, no momento dele de oração. Hoje as pessoas chegam numa congregação Assembleia de Deus, conversando, batendo papo, dando gargalhado, é uma música lá mundana, uma barulheira mundana, é ver que tá pelo menos tocando um hino sacro, e bateria, e não sei o que, guitarra. Você vai num culto, aquele som, você vê que o som tá perfeito, aquela coisa mais perfeita, mas você vê que é um barulho. Não se ouve a congregação cantar, não se ouve a voz da igreja, é uma barulheira, mas não tem som. Tem uma perfeição musical, uma perfeição instrumental, mas não tem som. Não tem uma harmonia espiritual. Visitantes hoje chegam na congregação, olham assim, pessoas conversando, andando para lá e para cá, salvo realmente os que estão trabalhando, que hoje tem canal, hoje tem divulgação na internet, então tem irmãos que eles têm a necessidade de estar circulando ali, trabalhando, mas outros não. Eu particularmente, eu trocaria toda aquela andação, toda aquela barulheira, por crentes dobrados, de joelhos orando a Deus. Eu peço ao Senhor, tenho orado a Deus, que os crentes voltem a chegar dentro de uma congregação, dobrarem os seus joelhos e buscar a Deus. Não é ensaiar, não. Ensaiem em outro dia. Cheguem 2 horas mais cedo para ensaiar. E nesse lugar, o pastor tem que estar se esforçado, mas parece que é em vão. Parece que a voz do pastor não tem mais autoridade. Eu vejo pessoas elogiando o pastor, mas não faz o que o pastor faz. O pastor lá chega, dobra o joelho e vai orar. Por que esse povo que fica elogiando o pastor não segue o exemplo dele? E o pastor tem exortado há algum tempo, mas só que parece que não tem feito naquele povo. E olha que tem muito tempo de pastoreio ali, era para estar com mais respeito, mais consideração daquele povo. Eu não tenho o tempo que aquele povo tem ali. E é um costume que você luta para não perder. Porque automaticamente que você chega ali e vê as pessoas papeando, conversando, você vai entrando ali naquele espírito ali, e não é o Espírito Santo. Então o visitante, quando chega ali, ao invés de chegar já aprender a ter temor reverência, que ele aprende, não, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos bater papo, vamos falar da morte da bezerra, vamos falar de receita de bolo, vamos falar, quer comprar aqui, ó, esse produto aqui, ó, é bom pra pele, ó, esse perfume, como eu já vi vendendo lá dentro, momento de oração. Primeira coisa que as pessoas tinham em relação à congregação, principalmente a Assembleia de Deus, era temor e reverência. Hoje está banalizado, fazendo do púlpito palanque eleitoral, trazendo mais luta ainda para quem busca ter uma vida sincera e verdadeira com Deus. Se eu quisesse ouvir sobre política, quando eu quero ouvir sobre política, acontecimentos do mundo, hoje tem o YouTube, tem internet. Eu não vou lá para a igreja para ficar ouvindo coisas que eu vejo nos noticiários. E quando eu quero saber o que realmente está acontecendo no mundo, eu vou para a Bíblia. A Bíblia já está falando o que está acontecendo e o que vai acontecer nesse mundo. E no mundo vindouro, está nas Escrituras. Quem está meditando na palavra, em oração, não é pego de surpresa. Não se decepciona, não fica perplexo com os acontecimentos mundanos. É algo já escrito, já profetizado, já revelado. Deveriam estar ensinando os crentes a se prepararem para esses momentos, sobretudo para a volta de Cristo. Se não está preparando o povo para esses acontecimentos políticos, sociais, vocês querem me enganar que está preparando o povo para a volta de Cristo? Se vocês são pegos de surpresa em eleições, se vocês são surpresos com um candidato X ou Y, que é eleito ou reeleito, como é que vocês falam que estão preparados para a volta do Senhor? Se vocês não estão nem preparados para os acontecimentos aqui, da terra. Conversando a mesma linguagem do mundo. Você pega uma linguagem mundana e pega uma linguagem de alguns, entre aspas, cristãos, é a mesma linguagem. Não tem revelação, não tem profecia, não tem vida eterna, não tem a volta de Cristo, não tem o espírito do anticristo, não tem a manifestação do anticristo.
É a mesma conversa, o mesmo papo. Agora estão buscando socorro nos militares. Que também precisam se arrepender e se converter em Cristo como único Senhor e Salvador. Cegos buscando socorro em cegos. Se humilhando na porta dos quartéis. Entre aspas, crentes, não do mundo não. A mesma linguagem, a mesma convicção. Buscando os mesmos salvadores. Que não é Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Se o Senhor Jesus Cristo fosse nesses lugares, seria para libertar, curar e salvar. Deus iria ali para transmitir o evangelho a alguém. Para transmitir salvação a alguém. Para curar alguém. Para libertar alguém do pecado. De uma opressão maligna. De uma idolatria. De uma feitiçaria. De uma bruxaria. De um ateísmo. Porque nesses movimentos está cheio de gente assim. E gentes lá, entre aspas, que conhece a palavra da vida eterna, calados. Por que estão calados? Por que não estão falando do céu? Por que não estão falando da volta do Senhor Jesus nesses lugares? Porque ainda são pessoas terrenas. Pessoas terrenas falam de assuntos terrenos. Pessoas mundanas falam de assuntos mundanos. Só se pode falar as coisas do céu se vier de lá. É o Espírito Santo que dá um novo nascimento. É o Espírito Santo que dá uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova visão de mundo. A mesma visão de mundo. De pessoas idólatras, de pessoas espíritas, de pessoas ateístas, de pessoas budistas, de pessoas evangélicas, que é só uma religião. Ser evangélico não é ser salvo. Ser evangélico não é ter Cristo como único Senhor e Salvador, verdadeiramente. Ser evangélico não é ser cristão. Ser católico não é ser cristão. Ser espírita não é ser cristão. Ser budista não é ser cristão. Ser cristão é nascer do Espírito de Deus e viver verdadeiramente para a volta do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.